Tá no ar mais um Papo Social Media M-Labs. Eu e a Bárbara Duarte vamos falar hoje sobre como criar vídeos curtos, exatamente. Rafa, esse formato que assim, quando começou? Retrasado? Tudo começou com o TikTok, Não, TikTok mais tempo. TikTok nasce implementando a história do vídeo curto com 15 segundos. E aí o Instagram foi, copiou e criou o Reels. E aí você tem os Shorts. E aí depois de 15 foi para 30, 30 para 60, 60 para 1 minuto e meio. Foi 2018, 19, esse boom do TikTok? Acho que foi 19, né? Não. Eu acho. Não. Aqui no Brasil, tô falando aqui no Brasil. Tá, Aqui no Brasil faz uns 3 anos, assim, que a gente tá falando de TikTok já, né? Demora pra cair a ficha, porque a galera... Sim. É que o período pandêmico, eu acho, assim, a minha percepção é que a onda dos vídeos curtos, assim, dropou de vez, assim. Foi nessa época aí de 2019 e 2020 mesmo, a gente já tá 4 anos. Não, a gente tá no começo de 24. 4, Então, assim, você agora 3 anos atrás, estamos 20, entendeu? Boa. Comecinho então, assim, de 20, porque... Mas o fato, assim, né? O que é um vídeo curto? O que é um vídeo curto? São os 15 segundos. É 15, é 30, etc e tal. Os dados mostram assim, o que as pessoas percebem como vídeo curto é até 1 minuto e meio. E aí, não por acaso, as próprias plataformas de mídias sociais começaram a usar essas pesquisas para determinar também o seu tempo, né? Então a gente tem hoje o Reels até 1 minuto e meio, de fato, que é o que é recomendado. O resto acima de 1 minuto e meio, ele não entra no sistema de recomendação. Mas ele vira um Reels. Ele vira um Reels, porque tudo virou Reels em termos de vídeo. Os Shorts já tem informações que o Shorts também vai para 1 minuto e meio. Atualmente são 60 segundos, é 1 minuto. O TikTok, que começou toda essa história, agora permite vídeos de 15 minutos, 10 a 15 minutos. Então eles estão indo para um caminho que ninguém esperava. Ninguém sabe. Hoje é sobre vídeo curto, mas obviamente eles estão indo para um caminho assim, incentivando os criadores de conteúdo a postar vídeos acima de 2 minutos, ou melhor, acima de 1 minuto, na horizontal. Nativamente na horizontal, 16:9 e não 9:16, eles estão impulsionando os vídeos de quem faz esse tipo de post. Eu mesmo tive bastante experiência nisso agora nos últimos tempos. Comecei a postar de fato na horizontal acima de 1 minuto e eles estão me dando 60 mil, 70 mil visualizações a mais por vídeo, em média. Caraca, um bom teste pra você aí, que tem teste. Vários agora, vídeos. Me faz a pergunta certa agora. Quero ver se você adivinha qual é a melhor pergunta depois dessa afirmação. Você tá trazendo as visualizações certas, Rafael, pro seu público, certo? Essa é a pergunta. Essa pergunta tipo mesmo? Assim, essa é a pergunta. Gente, não fui demitida. Gente, eu tenho meu emprego ainda. Porque, na hora que a gente for olhar os resultados, a média de visualização são de 2 segundos. Ou seja, o TikTok tá impulsionando, mas não tá. Aí eu vou ver um comentário em árabe. É um comentário do, sei lá, da onde, que eu também não consegui nem identificar da onde que é. Aí eu falei, bom, então só tá enganando um pouquinho ali nos números, impulsionando, não tá trazendo de fato a galera que é parecida com quem me segue, assim, sabe? Então tem esse ponto aí. Mas não vamos falar disso hoje. Hoje não vamos falar disso hoje. Vamos falar do mundo de vídeos curtos, que assim, nesses 3 anos já, assim, evoluiu demais, né, Rafa? Do que a gente tinha. Evoluiu tanto que a tendência não é mais vídeo curto, é vídeo longo. Exatamente. É vídeo longo. Mas assim, eu acho que até a acessibilidade, o acesso a produção desses vídeos, né, a como manipular informações sobre criação audiovisual. Gente, assim, uma coisa que eu quero deixar muito claro, acho que existe um papel muito fundamental de quem trabalha com audiovisual e é o cara dos vídeos, mas existe, assim, uma importância também. É importante a pessoa que trabalha com mídias sociais, com gestão ou dono do negócio, saber manipular minimamente. Não precisa ser um expert, mas minimamente para não passar aperto, ou até mesmo para, se você for contratar alguém, você precisa saber o que você vai esperar da pessoa, né? Como que você vai falar se tá bom, se tá ruim, o que você quer. Você vai saber, enfim, dizer o que vai passar o tom da tua marca ali para pessoa, sendo que você não tem a mínima noção de boas práticas. Então acho que esse episódio é um episódio para todo mundo. Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar. Manda aí. A gente já começou a falar sobre isso, na verdade, que essa tendência, essa ascensão aí que começou a
3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente ouvia muito vídeo curto agora é o principal formato. A gente já acabou falando que talvez nem seja daqui a algum tempo, né? Talvez seja os vídeos longos. Mas pensando assim, no cenário atual. Vídeo, né? Vídeos. Vídeos é de fato. É o melhor formato para todas as mídias sociais? Bom, todas as mídias sociais têm formato vídeo. Até o Twitter mesmo vem investindo no formato vídeo, o LinkedIn tem formato vídeo, todas elas estão investindo também em formato live, o Twitter também, né? O LinkedIn também. Não vou nem falar das outras, porque as outras a gente já sabe que tem, né? Então, todas elas, de alguma maneira, agora já têm vídeos, porque é uma evolução natural. Porque a evolução é em função da velocidade de conexão e da tecnologia. Conforme a gente tem mais velocidade de upload e download, é natural que a gente prefira conteúdos mais audiovisuais, porque nós somos preguiçosos por natureza. A gente vai preferir sempre muito mais aquilo que é visual, auditivo, né, do que ficar lendo. Então, é natural que a gente prefira o vídeo, principalmente para entretenimento, né? Agora, é natural também, então, conforme essa mesma tese, de que o nosso futuro é para realidade aumentada e realidade virtual, porque se a gente vai aumentando o nível de conexão e velocidade, a gente vai ter velocidade para renderizar em 3D em tempo real alguma coisa. E aí, não por acaso, o Apple Vision Pro tá aí para provar a tese. Já começa a ver a galera no metrô, no carro, dirigindo o carro com óculos. Aquilo parece utopia. Falar, nunca faria isso. Assim como nunca você andaria com celular, tijorola, pra quem sabe o que é isso, no metrô e no ônibus. Lembra que parecia chique você andar com celular numa pochete aqui, né? E todo mundo, nossa, tá ridículo, passando vergonha. Eu sinto que a galera vai acabar pagando a língua ainda com esse contra... Exatamente. E hoje... E também não era mico você pegar um celular e se filmar falando no meio da rua. Todo mundo olhava, nossa, quem é esse maluco se filmando no meio da rua? Hoje, quem é maluco é quem não tá fazendo isso. Falei, cara, você é maluco, tá perdendo dinheiro. Exatamente. Você não tá se filmando, você não tá fazendo stories, você não tá fazendo reels, né? Então, enfim, essa é uma natural. Então, significa assim, nesse momento, vídeo é o principal formato? Sim. Vídeo é o principal formato. E a gente falou... nas tendências de 2024, que foi o nosso primeiro episódio da 3ª temporada, que a tendência é você fazer vídeos mais longos, porque o vídeo curto já está consolidado, né? O Reels consolidado, o TikTok consolidado, então assim, não tem que pensar, a gente tem que estar porque ele é importante na estratégia de conteúdo. Então você começa agora a pensar assim, as pessoas vão preferir continuar vendo vídeos e o TikTok está provando realmente, com vídeos mais longos que as pessoas estão ficando lá. Por isso que o TikTok hoje é o aplicativo em que as pessoas passam mais tempo por sessão em comparação ao Instagram. E aqui no Brasil ele ganha. No mundo, o YouTube ainda ganha do TikTok, no mundo. No Brasil, o TikTok já ganha do YouTube em relação ao tamanho da sessão das pessoas. Quando elas entram, elas ficam mais tempo no TikTok do que no Instagram. TikTok tem ganhado mais, eles retêm mais as pessoas porque eles também estão investindo mais nesses vídeos mais longos, né? Boa. E Rafa, como que você escolhe temas? Ou se pudesse dar dicas pra galera, como que você... Preciso fazer vídeos, beleza, já sei que isso é importante pra minha estratégia. Vídeos curtos, vamos começar pelos vídeos curtos, porque além de tudo é mais rápido, teoricamente, não é mesmo? Qual que é o pontapé inicial para eu ter ideias e saber o que é relevante mesmo para os vídeos? É pensar em templates, de repente, de vídeos ou músicas? O que você tem visto aí que a galera tem feito e tá massa? O que mais funciona, que é o melhor, né? Não é o que mais funciona, mas o que seria mais interessante é você partir daquilo que as pessoas já estão falando ou procurando. Porque quando aparecer para elas vão naturalmente se identificar mais rapidamente com aquele vídeo. Então, o que as pessoas estão falando tem a ver com trends, o que as pessoas estão falando tem a ver com assuntos quentes do momento, que teve um aumento repentino, que, é uma notícia que está em alta, e se você faz um vídeo curto sobre aquilo, a pessoa está lá navegando, aparece para ela, obviamente aquilo interessa, porque aquilo é um assunto popular, há uma probabilidade maior dela parar. Se você aparece respondendo a uma dúvida que a pessoa já tem, é mais provável que ela pare para olhar. Então você entra numa conversa existente,
Essa é a melhor forma de você ser relevante com o vídeo curto. Porque os algoritmos de vídeo curto, eles foram pensados para entregar o seu conteúdo com base nos interesses das pessoas. E se elas estão vendo essas notícias, ela tem interesse para essa notícia. Se ela está vendo sobre esse assunto, ela tem interesse nesse assunto. Então você tem que criar um conteúdo que entre nos interesses das pessoas, entre nas conversas, tá? Então eu defino temas a partir das perguntas que elas já estão fazendo no YouTube. Eu uso o alsoasked.com, que é uma ferramenta. Muita gente aqui já me viu falando desse assunto, né, do AlsoAsked. alsoasked.com, para ninguém ficar com dúvida como é que escreve. Tem outras ferramentas, o Answer the Public, mas o AlsoAsked é melhor, na minha opinião, é melhor para que você entenda de fato quais são as perguntas mais frequentes que as pessoas fazem, quais são as perguntas correlacionadas. O próprio TikTok te dá também quais são as hashtags em alta em tendência, e aí você descobre então os assuntos. Você descobre, inclusive, através das hashtags do TikTok, quais são as comunidades mais ativas do momento, para que você possa entrar e contribuir, criar um vídeo curto que contribua para aquela comunidade, como a comunidade do BookTok Brasil, que indica livros, ou a comunidade de empreendedorismo, que você vai lá e dá uma dica de empreendedorismo. Quando você entende essa dinâmica que é sobre comunidades no TikTok, você passa a contribuir, que é interessante esse ponto de vista, né? Porque comunidades exige contribuição, exige colaboração para ser uma comunidade. Todo mundo tem que colaborar e tem que contribuir para a comunidade. Então você está criando um conteúdo para a comunidade. Não é sobre si, é sobre as pessoas, é sobre a contribuição que você vai fazer nas pessoas. É assim que hoje eu defino para vídeo curto. Então eu evito de fazer qualquer outra coisa que não seja isso, porque provavelmente não vai ser tão relevante assim. Eu tenho uma dica. Mas agora eu espero que você não fale que não é tão relevante assim, inclusive, porque posso mostrar com dados que super funciona. Você tá sem ideia para criar vídeos? Dá uma olhada nos seus posts do último ano, por exemplo. Quais foram seus melhores conteúdos com, de repente, mais engajamento ou que tiveram um alcance mais interessante? E veja se ele for um conteúdo estático, por exemplo, você pode transformar esse conteúdo em um conteúdo em vídeo. Então você já tem a validação das pessoas de alguma maneira, você sabe que o seu público se interessa por aquilo, mas principalmente no Instagram, o algoritmo de recomendação, de sugestão dos vídeos curtos é um pouco diferente dos conteúdos estáticos ali, né? Então, ao invés de, por exemplo, um carrossel, peguei um carrossel com uma lista de ferramentas que eu queria trazer mais profundidade, explicar um pouco mais. Peguei essa mesma lista e transformei ela em um vídeo curto, mas aí com menos informações, só mostrando a tela mesmo e o nome. E deu bom demais também. Então, reaproveitar aquilo que você já fez e que já deu certo, já tá validado, tentar transformar e reciclar esse conteúdo também pode ser um bom jeito de destravar a cabeça ali. Sem dúvida. Tá dentro da tese de entrar numa conversa existente. Porque a pessoa já interagiu com esse post e isso mostrou para você de que sim, elas se interessam por aquilo. Mas nesse exemplo que você deu, por exemplo, de lista, a lista por si só, ela não é o que é interessante para as pessoas. É a proposição de valor da lista. Então, 5 ferramentas para você crescer mais no Instagram. E crescer mais no Instagram é uma pesquisa existente, é uma busca existente, é uma dor existente. Aí você fala 5 ferramentas. Então ela fica até o fim, porque ela quer ver a 5ª também. Isso aumenta a retenção do vídeo, aumentando a retenção, aumenta a distribuição. Então o uso de listas é muito legal como técnica para você aumentar a retenção. E ainda mais quando você usa o gatilho de curiosidade, que é 5 ferramentas para você crescer mais no Instagram, e a última você vai se surpreender, vai explodir a sua cabeça. Aí a pessoa fala, caramba, eu preciso saber. A gente cai nessas, né? Eu juro pra você que hoje em dia, eu já pulo. Eu pego lá, clico e arrasto quase que pro final do vídeo, porque eu quero ver o nome da ferramenta. Porque às vezes os caras não dão o nome da ferramenta. Sim. Já percebeu, né? Eu também faço essa ferramenta surpreendente, não sei o que e tal, e que faz isso, faz aquilo, dele mostra e tal, e fala, cara, qual é a ferramenta? Me dá o nome da ferramenta. E aí chega no final e ele fala, está na legenda. Aí você fala, filha da mãe, me pegou. Te enganei. Me pegou. E aí, gente? Você deixa de seguir a pessoa. Não. Bloqueia. E aí, gente, caiu minha ficha, eu falei, cara, eu vou começar a usar uma coisa, prestem atenção, vou começar a usar uma coisa que ainda
Não testei, mas isso me fez chegar a essa conclusão. E eu conversei aqui com o Wendel, que tá aqui com a gente também aqui nos bastidores, que me ajuda nessas edições de vídeo. Eu falei, Wendel, tem um negócio aqui muito legal, que é a gente fazer um vídeo mais curto e falar para as pessoas que o resto tá na legenda. Tá na legenda. Por quê? Porque na hora que a pessoa vai pra legenda, o vídeo continua em looping. Então vamos supor que você fez um vídeo de 15 segundos. Se você são 5 ferramentas que vai te ajudar a crescer no Instagram e tal. A primeira é essa, a segunda é essa. A terceira, a quarta e a quinta está na legenda. Comente aí qual delas você gosta mais. O que a pessoa faz? Ela não pausa o vídeo. Ela vai ler a legenda. E o vídeo tá lá, 15 segundos... Looping, mais 15 segundos, e ela tá lendo a legenda, mais 15 segundos, ou seja, retenção de 300%. Gente! E aí você deu um sinal, um belo de um sinal de retenção pro algoritmo. Farei isso também, né? Quero testar pra ver o que acontece. Já valeu o seu joinha nesse episódio aqui, né? Já valeu o seu joinha nesse episódio aqui. E Rafa, você acabou de falar de retenção. O que é tão importante retenção? No final das contas. E não é retenção de líquido, gente. É retenção do vídeo. Eu tô ficando velho, já tô com incontinência urinária. Já não tá retendo nada. 3 paradas pra ir ao banheiro até aqui. Pelo amor. Assim, retenção é importante porque quando a gente fala de TikTok, Reels, a gente tá no modo full screen. Você tá na tela inteira, você tá assistindo aquilo, então você tá mais imerso. Arrastando lá e mudando. Então, qual é o principal sinal que o algoritmo vai levar em consideração de que aquilo é interessante, que aquilo é relevante? Não é o like, não é o comentário, é o tempo que a pessoa está assistindo aquele vídeo. Se ela assistiu até o final, eles entendem então que, foi relevante para essa pessoa. Diferente de outros formatos, que você tem um estático, então não é sobre tempo. Aí é sobre, de fato, uma interação. Né? Então, a retenção, no caso de vídeo, ela é mais importante do que as outras ações. No caso do Instagram, segundo a documentação do sistema de inteligência artificial que recomenda posts no feed, e aí, turma, 40% hoje dos posts no feed do Instagram são posts recomendados. São posts de pessoas que vocês não seguem. Para que esses posts entrem no seu feed como posts recomendados, eles passam por um sistema de recomendação, que é o Instagram Recommendation System AI. Então, lá são 10 sinais sociais, e um dos sinais é retenção, e a retenção lá é de 25%. Então, assim, quando um Reels atinge 25% de retenção, ele passa a ser mais recomendado. Não é que só a partir de quando atinge 25% que ele é recomendado. Pode perceber que muitas vezes você tem um Reels, e agora quando você entra no Analytics do Reels, ele mostra aquele gráfico de retenção, portanto você tem que tocar no último segundo para ver a porcentagem de retenção que ele está mostrando. Se lá você teve 23, 22, 21... você vai perceber que aquela pizza de alcance de seguidores e não seguidores, na maior parte está para seguidores. Mas tem uma pequena parte lá de não seguidores. Porque em alguma parte ele recomendou, mas não recomendou tanto. Recomendou pouquinho, tá? Agora, quando ele atinge 25% ou mais, você vai perceber que aquele gráfico de pizza vai aumentar. Aquele não seguidores aumenta. E começa a aumentar muito. Eu já tenho exemplos, até para os meus mentorados lá, eu printei os meus Reels e provei para eles. Olha, esse aqui teve X%, isso aqui X%, olha esse aqui, de 25, de 30, o gráfico de pizza metade, assim, metade não seguidores, metade seguidores, atingindo 200, 300 mil de alcance no Reels, porque extrapolou aquela retenção, por isso que prova que é tão importante. O TikTok também olha por retenção. Não há um dado, como no caso agora Instagram, tem o dado dos 25%. No YouTube, para vídeos longos, quando você atinge 70% é o suprassumo. Isso quem disse foi o MrBeast, o maior youtuber do planeta, né? Falou, cara, quando atinge os meus vídeos, quando atinge 70%, ele começa a ser recomendado no YouTube inteiro, sabe? Aqueles vídeos recomendados, etc e tal. E por quê, gente? Porque no final da história, todas essas plataformas querem reter mais usuários na rede para poder mostrar mais anúncios. Então, se eles percebem que tem um vídeo que está retendo mais usuário, ele vai mostrar esse vídeo para reter mais outros usuários. Sim. E não vai ficar mostrando lixo, né? Lixo é subjetivo, né? Porque tem muita coisa que lixo que retém. Que aí cada um entende o que é lixo e o que não é. Às vezes você, dá um vídeo de acidente. Às vezes você quer ver até o final o que aconteceu. Sim.
É impressionante, né? O cérebro, ele não vê, não olha, cara, mas você quer ver o que aconteceu. Preciso saber o que aconteceu ali no final. Mostraram esse negócio, que raios, né? Porque o TikTok, ele testa de tempos em tempos pra furar a sua bolha. Ele testa de tempos em tempos aquele vídeo que tá muito popular na rede. Na sua rede, não é na rede do TikTok inteira. Ele olha todo mundo que você segue e o que essas pessoas também estão vendo. E aí, quando tem um vídeo que tá acima da média, ele começa a testar pra ver se interessa pra você também. Ele fala, opa... Estão com interesse nesse brother aqui, vamos mostrar a carinha dele pra mais pessoas, porque quem sabe mais pessoas não ficam aqui por conta dele, né? Então esse que é o esquema então, gente, a gente falou aqui já de algumas técnicas, etc e tal, mas tem um ponto que é importante aqui, que é sobre a atenção. Se você não tem atenção, você não tem retenção. Então, se a retenção é importante... Antes de ter retenção, você tem que ter atenção, senão você não tem retenção. Então, as técnicas para vídeo curto, para ter atenção, você tem que se preocupar muito com os seus primeiros segundos. 2, 3 segundos. E aí, ali é onde você tem que ter um título muito forte. A gente falou dos 5, né? 5 ferramentas e tal, e a última vai ser muito legal. Isso tem que estar no título, isso tem que estar na fala, para que a pessoa, então, chame a atenção dela e ela fique até o final. O título pode ser polêmico, o título pode ser uma pergunta, o título pode trazer uma curiosidade. E você pode, inclusive, o Kaique Torres, que é o nosso amigo aqui do Papo Social Media, esteve na segunda temporada, inclusive, com a gente, falando sobre vídeos. Assistam esse episódio que tá muito bom. Ele é o coordenador do Primo Estúdio, lá do Grupo Primo, né, do Primo Thiago Nigra, etc. E ele mostrou isso e falou isso. Kizo, quando eu mostro num vídeo curto o resultado primeiro, para depois explicar como que chegou naquele resultado, gera atenção, porque eu já estou mostrando o resultado. Então vamos supor que eu quero falar de uma ferramenta de AI que melhora a resolução da imagem. Sabe essas imagens que você tenta esticar e sai tudo estourado. E aí ele fez esses testes. Ele falou assim, essa AI aqui surpreendentemente melhora a resolução da imagem. Ele já mostrou então o antes e depois nos 3 primeiros segundos. E aí todo mundo quer saber, então, agora, de fato, a ferramenta é foda, eu quero ver o resto. Nisso? Quero ver o resto. Então ele falou, sempre que eu mostro primeiro já o resultado, e aí eu começo, então, a mostrar depois o como que chega nesse resultado, é melhor do que você falar, tem uma ferramenta incrível que melhora a resolução, mas você não mostrou ainda o resultado. Aí você vai e mostra o resultado só no final. Seria o pensamento mais linear. Sim. Né? Então ele tá usando essas técnicas que é tipo Nolan, assim, os filmes do Nolan. Você não sabe em que tempo tá passando o filme. Se é passado, se é presente, se é futuro. Mas você sabe contar uma história ali, chamar atenção no começo. Então, chamar atenção no começo é muito importante. E por isso que essa técnica de edição também é importante. Cara, acho que pra chamar atenção, técnicas de edição, assim, além do roteiro, né? Acho que com a edição é a maneira que a gente consegue mais manipular e testar formas, né, de reter a pessoa e chamar a atenção ali. Então, coisas que a gente já testou lá na MLabs. Legenda, tipos de legenda. Legenda, né, contínua, legenda que pula, legenda que... Legenda que pula. Caramba. Pra mim é a legenda que pula, entendeu? Aquelas legendas que vão passando assim, palavra por palavra, inclusive... É o karaokê, legenda karaokê. Inclusive o... Legenda que pula, tô rindo aqui. Inclusive o Kaique, né, recomendou essa... Quanto mais perto do rosto, na teoria dele, é melhor, porque a pessoa tá olhando pros seus olhos, ela não tira a concentração dela. Isso eu achei incrível, uma coisa que a gente começou já, né? Eu ouvi o podcast, já comecei a fazer em todos os nossos. Além do que a gente já evita dor de cabeça de um possível corte ali por conta da margem dos vídeos curtos, tanto pro Reels quanto pro TikTok. Então a gente colocando a legenda um pouco mais pra cima, mas assim, o dinamismo da legenda muda muito. Tem gente que gosta dessas legendas tipo karaokê. Eu gosto mais, aparecendo palavra por palavra, né? Eu gosto mais quando ela vai pintando, digamos assim, que eu acho que dá um dinamismo. E eu, por exemplo, que às vezes sou meio dispersa, tenho uma falta de atenção e tal, eu acabo não me perco tanto do que quando vai pulando uma coisa... Só uma palavra só. Só uma palavra, mas uma palavra só é mais frenético, né? É mais frenético, acho que depende muito do seu público, né? Então. Você trabalha, por exemplo, com uma casa de idosos, talvez um vídeo com a legenda que
pule a agenda assim, não seria o melhor, né? É uma boa observação, né? Ter que conhecer o público também para não forçar a barra, né? Exatamente. Só tentando usar uma técnica para aumentar a atenção, só porque é o suficiente. Cortes também, Rafa, é uma coisa que é super simples. Eu vejo que muita gente tenta postar em efeitos super elaborados. Eu acho muito legal, acho muito bonito, mas, por exemplo, para a realidade lá do nosso time, é uma coisa que, cara, vamos pensar em cortes secos. Corte seco, mas cortar o respiro. Para diminuir o tamanho do vídeo para aumentar a retenção. Exatamente. E assim, esses cortes secos, de repente, aproximar ou afastar um pouco a câmera ali, aproximar em falas chaves que eu quero que as pessoas de fato prestem atenção. Então, dá um destaque. Eu tenho ali como se fosse umas aspas no meio da fala. Põe em preto e branco. Nesse caso, eu faria isso nesse corte, por exemplo. Deixaria em preto e branco essas minhas aspas, parênteses, enfim. Enfim, tem muitas coisas que dá pra fazer no CapCut, em outras plataformas. Até o Canva tá com alguns recursos de edição ali. Dá pra fazer vídeo, animação e no tudo. próprio, assim, dentro do próprio Instagram, eles já têm agora, já tá bem mais robusto, né? A parte de edição deles, TikTok também, enfim. E o próprio pacote Adobe, né? O famosão. Mas aí vai depender da realidade realidade e objetivo, né, Rafa? Que cada um vai ter. Um ponto aqui que a gente não citou ainda, que você falou lá atrás, na pergunta que você fez pra mim, sobre músicas. Músicas em alta. Isso ajuda a chamar a atenção, isso ajuda a aumentar o alcance. Bom, o fato é que as músicas, em geral, as em alta, elas ajudam a chamar a atenção porque elas não estão em alta à toa. Elas, de fato, são músicas mais populares. São hits, são músicas conhecidas, né? E aí, as pessoas escutam e elas param para prestar mais atenção porque elas reconhecem a música. Não necessariamente porque elas olharam o conteúdo e falaram, nossa, uau, que conteúdo maravilhoso. Às vezes é uma música que ela gosta muito, inclusive. Então, isso aumenta a chance dela ficar pelo menos mais 1 segundo no vídeo, o que já aumenta a retenção, que aumenta a distribuição. Então as músicas, elas têm uma lógica para chamar atenção e talvez ajudar um pouco na retenção. Ela não ajudaria de fato na retenção se o seu conteúdo for péssimo, se o seu conteúdo não for relevante. Não é uma música que vai salvar o conteúdo ruim. E não é só usar uma música que você vai viralizar e vai etc, né? Não é isso. Pode até viralizar, mas vai ser... Vamos voltar lá pro questionamento do começo, né? Vou viralizar, ter umas visualizações de uma galera que não tem nada a ver. Então, mas aí a gente tá falando talvez de dublagem. E não só da música. Porque você pode pegar uma dublagem, que é um áudio ali, que tá em alta, que aí todo mundo tá fazendo a mesma dublagem, com a sua interpretação. E aí o TikTok entendeu que você prestou atenção naquele vídeo, você gostou daquela dublagem, com aquele áudio, então ele vai te mostrar mais daquilo. Mas não é a música em si, no caso de uma dancinha, por exemplo. Uma dancinha, dublagem, porque ele é o conteúdo em si. Não tem um conteúdo, na verdade, né? Ele é, vamos dizer, uma pura peça de entretenimento. Porque é difícil a gente falar o que é um conteúdo. É um conteúdo, é óbvio, é um conteúdo. Mas não é, de fato, o que a gente está falando de conteúdo de valor útil, que ajuda você a conquistar leads, a vender mais. É isso que a gente sempre quer dizer aqui, né? Então ele pode sim entrar na distribuição, na viralização, porque é o interesse da pessoa. A pessoa viu até o fim daquela dublagem e tal. Mas agora, não é o seu caso, porque você não está entrando na dancinha, você é uma marca, você não está fazendo a dublagem. Porque a dublagem é quase que o meme moderno, né? Não é isso? É um meme moderno sem imagem. Eu adoro, não posso falar nada, eu adoro. É um meme moderno sem uma imagem. A gente usa na MLabs para dar o mood do social media ali. Então a gente está usando. Mas tem uma autenticidade porque é você que está aparecendo. Então não é uma imagem copiada de um famoso lá do Will Smith. E é num contexto, assim, apesar de ser um áudio em alta, é num contexto. Isso é uma coisa que... já testei os dois, tá, Rafa? Acho que eu até comentei em um episódio anterior que eu já usei música em alta só por usar. Pra ver o que acontecia com aquele conteúdo. E realmente, assim, não prejudicou o conteúdo, mas não foi a música também que fez viralizar aquele conteúdo que a gente tinha publicado. Então assim, os memes modernos eles podem funcionar, mas no nosso caso está dentro de um contexto do nosso público, que é o mood do social media. Às vezes é a dor do social media que você está ali fazendo um tipo de sarcasmo ali no dia, né, e tal, a galera se identifica e acaba interagindo. Uma coisa bem massa também, que nós já testamos, é o seguinte, a gente pegar de repente um áudio,
que tá liberado pra gente, que a gente olha, putz, o áudio tá em alta. Mas todas as dublagens ali, nenhuma delas tá no nicho, no universo, no contexto do social media. Mas eu acho que aquilo ali se encaixa perfeitamente no que a gente vive. E aí, eu fiz esse teste e deu muito bom. Tipo, os nossos melhores moods. Porque aí a gente usou algo que está em alta, mas adaptou pro nosso nicho. E aí, como não tinha muita gente fazendo isso ainda, assim, deu muito bom. Então, acho que vale a pena também. Gera identificação. Exatamente. Gera identificação. Na metodologia do Unbound Marketing, a gente fala das editorias por etapa da jornada. E tem 3 editorias na etapa de descoberta, que é onde é mais interessante você usar Reels, TikTok, Shorts. E a editoria dos mais buscados, que a gente já citou aqui, então... você vai procurar aquilo que as pessoas já estão buscando mais no YouTube, no Google. A editoria de identificação, que é esse caso que você colocou, gera identificação. Quando as pessoas fazem interpretação também, né? Aquelas interpretações de você com você mesmo, falando e encenando, também gera identificação. E os de trending, que aí é alguma coisa que está muito em alta, é um assunto muito em alta. Então você entra para falar sobre esse assunto, você entra numa conversa, numa notícia. Vamos lá. O que você quer fazer? Vamos para ferramentas, vamos para dados. A gente já falou um pouquinho de ferramentas, né? Eu queria a gente falou de CapCut, a gente falou das ferramentas de edição, né? Mas eu queria, assim, até saber o que você tem usado de ferramenta, testado de ferramenta, principalmente em ferramenta com inteligência artificial, algumas coisas que você tem visto aí, você acha uma boa galera começar a testar também. Tem uma ferramenta que eu descobri há pouco tempo, chama Submagic, que é de inteligência artificial, que já faz cortes automáticos, cortes de respiro, transições automáticas, legendas automáticas, ou seja, é uma promessa de valor muito grande, né? O Opus Clip, que é uma ferramenta de inteligência artificial que a gente já usa na MLabs, a gente já testou várias vezes, eles fazem cortes automáticos com base em probabilidade de alcance maior ou alcance menor. Então eles geram um recorte porque eles transcrevem o que a gente está falando e aí a transcrição é analisada e fala, isso aqui tem um potencial maior de, não é viralização, mas um potencial maior de dar certo, né? De você ter um bom alcance. E eles dão os motivos ainda. Dão os motivos, Isso é muito interessante. Lá a gente, assim, tem cortes que eles sugerem, né? Que a Opus sugere, a gente fala, putz, cara, esse corte realmente tá muito bom. Mas tem outros que falam, mas eu acho que tem uma fala um pouquinho antes ou um pouquinho depois disso, que eu acho que ficaria ainda melhor. Então, assim, a gente usa inteligência artificial, mas com a nossa inteligência também. Então, acho que isso é uma coisa que esse combo, ele é o... Ou seja, ainda temos inteligência humana. Ainda temos inteligência na madrugada. Aí tem o próprio YouTube, que você tem uma ferramenta do YouTube que é o Remix. A gente começou a usar isso nos episódios, não foi? Foi. Conta um pouco essa experiência aí. Cara, foi muito legal, porque no mobile, pelo celular, ele tem acho que um outro nome, agora eu não vou lembrar qual que é o Remix. Acho que um é Clips e o outro é Remix. Mas é que um é pelo desktop e o outro pelo mobile. A gente testou das duas formas, assim. O no desktop, ele acaba entregando ali na horizontal mesmo. Então, pensando em vídeos curtos, não é tão interessante, né? Pensando em shorts, ele não vai pro shorts, ele só fica ali dentro do YouTube mesmo, mas ele é muito legal para potencializar ali, a gente gera um vídeo curto e consegue gerar uma legendinha ali para potencializar aquele assunto e quem sabe aparecer ali nas buscas relacionadas a isso. Já na ferramenta através do celular, a gente tem ali a certa facilidade, né, de manipular, mas tem algumas limitações, digamos assim, até pelo formato, só até 60 segundos, às vezes você não consegue mover exatamente para onde você quer. Então, assim, tem uma certa limitação, mas foi muito legal a experiência. A gente, acho que esse mês a gente ainda não fez, mas de tempos em tempos, provavelmente, principalmente pelo podcast, a gente vai fazer esses recortes tanto para os vídeos curtos na horizontal quanto na vertical. Eu não vou trazer esse dado agora, porque eu não quero gerar altas expectativas, mas a gente tem um resultado muito legal, inclusive reconhecido no dashboard ali do YouTube. Parabéns, você conseguiu aumentar em tantos % os acessos e as visualizações dos seus vídeos, porque você começou a publicar mais. Então,
é isso, né? Além da gente conseguir ter mais vídeos pensando em consistência, tem a frequência, tem também a facilidade de, cara, eu já tenho um material pronto e vou fazendo esses recortes, né? Então... O remix, a vantagem do remix, nesse caso do YouTube, é que ele faz uma referência direta ao vídeo principal, o que te traz audiência pro vídeo principal. E quando a gente olha no YouTube, no Analytics, você vai ver que boa parte dos novos assinantes do canal, os novos inscritos, vieram através dos vídeos curtos. Exato. Né? Os vídeos curtos estão sendo cada vez mais protagonistas por colocar no radar o nosso canal. No meu caso, do meu perfil também, no caso da MLabs também. Então, é muito bom a gente usar essas ferramentas. Ferramentas, gente, tem muitas aí no mercado, mas essas são já algumas que já vão te ajudar pra caramba. Fora o CapCut, que a gente usa pra caramba pra editar vídeos curtos. É o melhor aplicativo hoje, porque ele é gratuito, ele é leve, funciona no celular, no desktop de todo mundo. Tem a versão paga, que vale a pena por alguns recursos, mas quem não tem essa possibilidade, o gratuito vai muito bem também. E os dados mais importantes para a gente analisar tem a ver com a retenção. Acho que em primeiro lugar você vai ver retenção. É óbvio que você tem que olhar também os comentários, estimular a galera a comentar para você ter um pouco mais de sentimento do que as pessoas estão achando sobre o conteúdo. A retenção é o sinal, né? A galera assistiu até o final, o que significa que foi interessante para as pessoas, foi interessante. Agora, se ela foi relevante, acho que o comentário te dá um pouco mais de informação. Interessante e relevante. Dá mais informações nos comentários. E o compartilhamento, Rafa? Compartilhamento, todas elas, óbvio, todas as interações são legais. O compartilhamento ajuda a avançar, né? A alcançar mais pessoas. O compartilhamento é um endosso de que aquilo tem relevância também. Você tem razão. O compartilhamento, ele pode te dar também um sinal de relevância além porque tem gente que é quietinha, né? Eu mesma, eu sou uma péssima usuária pro social media, porque eu não comento tanto, mas as minhas outras ações de curtir, de salvar, às vezes de responder por DM as marcas, todo mundo deve me achar uma louca, porque eu não comento no feed de ninguém, só mando DM. E no caso do Reels, a gente fez as correlações, o like, ele pesa mais do que um comentário, do que outros casos. Um like, no caso do Reels, ele ajuda muito a aumentar o sinal para o algoritmo entregar mais o Reels. Então, a retenção e o like. Então, esse é um fator também importante no caso dos dados aqui, né? Como é que você analisa os dados. Sim. Bom, dados, a gente tem um monte de dados, mas acho que esses são os principais. Retenção, likes no caso de Reels. Comentário é sempre importante, como a gente falou, para você entender melhor o que as pessoas estão achando. E a gente pode ir para os mitos e verdades. Podemos ir para os mitos e verdades, que assim, acho que já falamos bastante de vídeos, mas ainda tem algumas coisas que são importantes. Eu vou começar já com uma pedrada, hein? O Wendel tá aqui, quero ver até a reação dele. Vídeos curtos não precisam de roteiros. Mito ou verdade? Não precisa de roteiro, é mito, né? Tem que ter roteiro. Até stories deveria ter roteiro. E por isso que muita gente fala, não, mas stories é fácil fazer. Stories, querendo ou não, é vídeo. E é vídeo curto. É difícil pra caramba. Na minha opinião, stories é o formato mais difícil de ser feito pra dar certo. É fácil de fazer, mas é difícil de fazer pra dar certo. É fácil você pegar uma câmera e se filmar, mas isso não significa que você vai ter alcance grande, vai ter interação das pessoas. Então você tem que planejar sequências, tem que ter uma narrativa, você tem que usar técnicas de storytelling, às vezes até técnicas de reality show, de desafios, altos e baixos do dia, e jogar para as pessoas responderem o que você faz, ou A ou B, e aí vai, enfim, você tem que ter técnica. O Reels tem que ter roteiro. A gente falou bastante assim, o Reels, intencionalmente, ele vai ajudar muito você a ser descoberto, a entrar no radar de mais pessoas. Tem que ter atenção para depois ter retenção, então tem técnica para caramba. Tem que ter roteiro. A gente mesmo gravou vídeos lá no meu perfil, onde eu tô encenando comigo mesmo. Vai ser a primeira vez, então, que eu fiz esse vídeo assim, eu falando comigo mesmo. Eu representando um social media e eu representando o Kizo. Gente, quero ver. E quem sou eu? Essa eu quero ver. Quem é você, Rafael? Qual é a sua verdadeira face? Ali ficou muito claro. Se a gente não roteirizar, não vai sair nunca esse vídeo, porque eu tenho que saber exatamente o que cada um tá falando para poder haver um diálogo. Sim. E eu gravei de uma vez só o diálogo da pessoa A e só o diálogo da pessoa B, para depois ir encaixando e sincronizando. Então tem que ter roteiro, não tem jeito, para qualquer coisa. O que não tem um roteiro, assim, responder caixinha de pergunta. Que você pode responder caixinha de pergunta e transformar isso num Reels. Sim. Então, roteiro, você
Na verdade, abriu a caixinha, as pessoas te perguntaram, você vai lá e faz. E funciona bem. Sim. É um tipo de Reels que vai bem, assim. Principalmente para profissionais liberais, advogado, médico, etc e tal, porque tá respondendo as dúvidas do povo e, pô, aquilo é relevante para mais pessoas. E vai muito bem. Nossa, eu sou muito fã de minis roteiros que seja, assim, qualquer coisa pra me guiar, me orientar. Porque, uns anos atrás, não, vou fazer tal vídeo. Inclusive, até esse vídeo que eu comentei no comecinho do episódio, das ferramentas, né? Já era uma lista, eu falei, pô, tô com a lista aqui, não preciso fazer roteiro. Vou só me gravar e já vou gravando ali a tela, já faço a narração e é isso. Assim, ficou horroroso o começo, porque eu falei, não, eu preciso escrever, pensar antes. Porque por mais que eu conheça as plataformas, às vezes não dá o timing correto. Então uma coisa, inclusive, que eu faço é, por exemplo, vou fazer um roteiro onde eu vou falar, tem uma narração minha o vídeo todo. Eu escrevo o texto, e aí antes de começar a gravar, eu narro com um timer, com a voz um pouquinho, até um pouco mais lento, pra se acelerar, eu ter uma gordurinha ali, mas pra ver se aquilo que eu imaginei, se funciona. Porque às vezes você fala, vou falar isso daqui na hora e dá certo. Mas na hora que você grava as coisas e vai juntar, assim, você vê que não junta lé com cré. Então, é muito importante, por menor que seja o vídeo, pra você organizar os seus pensamentos, assim, né? Não tem como, é tipo uma receita. Então, não tem como você pensar, fazer um bolo sem você pensar nos ingredientes. Pega nesse exemplo. Tem duas coisas que a gente pode agregar aqui nesse exemplo. Primeiro, você jogar no ChatGPT e pedir pro ChatGPT adaptar aquilo pra métrica de tempo de 60 segundos, para 1 minuto e meio. Porque ele vai saber adaptar isso para aquele tempo. Às vezes a gente não sabe se vai dar 1 minuto, se vai dar 1 minuto e meio. Mas quando você escreve, sim, você não precisaria nem simular você falando. Você joga lá no ChatGPT e fala, olha, eu quero fazer um Reels com esse roteiro, ou com esse texto, com essas técnicas. Cria para mim ou adapta para mim para métrica de 60 segundos. E aí ele vai fazer isso para você. Eu já fiz várias vezes essas métricas de tempo, assim, porque tem peça publicitária que senão não é patrocinado, né? Sim. Você tem que ter o tempo certo, senão você não consegue patrocinar. E dá certinho os segundos? Dá, claro, dá certinho. Claro que você pode falar mais rápido ou mais devagar. Eu falo, eles não vão, entendeu? Eu falo muito enrolado, gente. Mas eu acho que, né, dentro do padrão normal, tá. O outro ponto é um aplicativo. Eu lembrei de um aplicativo que eu uso bastante, que é o BigVu. BigVu. Tanto no iPhone quanto no Android existe, é pago, mas é um teleprompter. É um teleprompter que usa já a tecnologia nativa da sua câmera. Então, se a sua câmera tem 4K, ele vai habilitar o 4K. Se ela tem um modo cinema, ela vai habilitar o modo cinema. E é um teleprompter. E esse teleprompter é para você gravar na vertical. Então é legal, quando você tem algum roteiro que você tem que falar e você não pode, né, sair do script e tudo, o BigVu vai bem. Olha só, muito interessante. Vou testar, vou sair desse episódio com várias coisas pra testar. E, pra finalizar esse episódio, quero saber se é mito ou verdade, na sua opinião, Rafael, se Reel é o melhor formato pra crescer dentro do Instagram. É ótimo, do Instagram. Sim. Nesse momento, sim, o Reels ele é o que mais ajuda, porque de fato ele foi pensado muito para ser recomendado. Pode perceber que quando a gente olha o feed do Instagram e hoje 40% dos posts são recomendados, pode perceber que o que aparece nas recomendações são Reels. Não aparece post estático recomendado, aparece Reels. Então é muito mais provável que você cresça e apareça para as pessoas novas com Reels. Dá para crescer de outras formas? Dá. Como? Tráfego pago, mídia paga. E as formas que você não deve fazer, comprando seguidor, etc. Mas agora no dia a dia mesmo e tal, o Reels. E o Reels útil é compartilhado, aí você chega a mais pessoas. Dá pra crescer sem ser com Reels? Eu cresci antes do Reels acontecer, né? Antes do Reels. Quando tudo era mato. Mas como? Porque o meu post estático, que era entregue só para seguidores, é muito compartilhado. E aí eu alcanço novas pessoas. A partir do compartilhamento você alcança novas pessoas. Então dá pra crescer sem ser com Reels? Dá. Só que você tem que fazer um conteúdo muito útil. Muito útil. E aí e o jogo tá cada vez mais difícil no Instagram, porque esse jogo profissional não é para amadores mais, né? Exatamente. Então o Reels ele te ajuda.
então não faça só Reels, faça o Reels, faça todos os outros formatos, mas o Reels, sem dúvida nenhuma, é o que ajuda mais. Então, verdade, fechamos esse videocast. É isso aí, turma. Não foi um vídeo curto. Não foi um vídeo curto, vai virar material de vídeo não curto. Não foi um vídeo curto, mas vai virar vários vídeos curtos aqui. Exatamente. E por falar em crescer, né, Rafa? Vamos pedir pra crescer os nossos canais. E aí, gente, se você tem dicas aí de ferramentas, eu quero saber também. Às vezes a gente não tá usando uma ferramenta que tá todo mundo falando, pô, mas tem essa aqui que é fantástica. Coloca aí nos comentários, ajuda a gente aí também. E ajuda a gente também a dar um joinha, as estrelinhas aí no Spotify, para que a gente possa chegar para mais pessoas e entrar no nosso ranking, subir no ranking. Nós estávamos em 34º. No ranking dos melhores podcasts de negócio do país. Exatamente. Apenas 50 selecionados, estamos lá. Ano passado... A gente chegou a 23º, não foi? Foi, acho que até... Não, menos, acho que a gente... 19º. É porque é semanal, né? Ele vai variando ali. É diário. Né? É diário. Todo dia muda o ranking. Então, todo dia você tem uma oportunidade de ouvir o Papo Social Media, de aprender e ajudar a gente. E lembrando que estamos fazendo também cortes no Spotify. Exatamente. Ele é só de áudio ou vídeo também no Spotify? Você tá fazendo de áudio, Tá fazendo dos dois. Dos dois. Então temos vídeos curtos no Spotify. Exatamente. Que são recortes do Papo Social Media lá no Spotify. E por que isso? Para nós aumentarmos a nossa frequência e consistência dentro da plataforma. Isso ajuda muito também no Spotify. Mas quem sabe um dia a gente faz um episódio só sobre Spotify, né? Imagina. Olha só, hein? Vamos lá, gente. Então, até o próximo episódio. Valeu!